tempo teve um burocrata estranho, esquisito aí, dizendo que o rock leva ao satanismo, né? Ao nível que o povo chega. Mas tudo bem, o Robert Johnson foi um sujeito que criou uma lenda em torno de si mesmo que tem a ver com isso. Né? Que ele teria Claro, vendido a alma para o diabo numa encruzilhada, né? Ele teria pedido o diabo para afinar o violão dele, a guitarra dele. é E isso quando aí. ele volta tocando como pouca gente tocava. Então É, essa pediu, lenda, o diabo afinou o violão dele meio tom abaixo e disse que na hora que ele tocou foi aquele negócio assim, nossa, e realmente faz muita diferença. Muitas bandas tocam afinado meio tom abaixo, que dá uma densidade no som, sabe? a maldição do Robert Johnson, essa maldição dos 27 anos que levou tanta gente, né? É, começando assim com Jimi Hendrix, a Janis Joplin, Jim Claro. Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain, Amy Brian Winehouse. Jones que puxou a filha nos 70, né? Foi É, 68, né? isso aí, todo mundo aos 27 anos. É um risco, né, para um É a roqueiro marca. fazer 27 anos, todos Eu assim fazendo passei. sucesso. Todos que ecoaram aqueles acordes, né, aquele blues ali, chegou nesse tempo aí, assim, aos 27 anos e foi levado. Né? O diabo cobra cedo a dívida da É. alma, né, desse E povo que cobra toca caro, muito. né? Cobra caro, muito bem. É interessante pensar, Luiz, que desse som aí do blues, né, que deu origem a isso tudo, tem várias correntes. Tem uma corrente, por exemplo, que levou ao jazz, né, que deriva também, de certa forma, desse blues lá da lama do Mississippi. E, para o outro lado, misturado um pouquinho com as influências da country music, tudo que levaria ao rock, né? E o sujeito que a gente poderia destacar como o inventor, né, é o Chuck Berry, né, que ele vai pegar Claro. aqueles acordes do blues e vai acelerar aquele negócio, né? Você leva um Chuck Berry também? Você Claro, e vamos começou, fazer a então? curiosidade, né? Vou tocar a música do Chuck Berry, que é o Johnny B. Good, que é de 1958. Essa música, o riff de introdução, né, aquela introdução da guitarra, ela não foi criada pelo Chuck Berry, ela foi criada em 1956 por um guitarrista que chama Carl Hogan. E ele tem uma música que chama Ain't That Just Like a Woman. O Chuck Berry simplesmente copiou essa introdução literalmente, não tem nada de diferente. Mas era muito, isso era típico da época, sabe? Isso aconteceu com Bill Haley, todo mundo. Então vamos mandar essa música para vocês aí. Vamos lá. Mas que aquela juventude do pós-guerra, nós estamos falando aqui do final dos anos 50, início dos anos 60, né? Então, por mais Adolescente no pós-guerra, né? isso, a geração que a gente chama de baby boomer, Baby boomers. que vai nascer depois da Segunda Guerra, essa juventude já estava cortando as amarras com aquela sociedade careta que levou à guerra. E já se interessava por isso. Mas aquela sociedade parece que ainda não estava pronta para o rock. Né? O rock era tido como uma coisa estranha demais, de gueto ainda, bastante estranho. Foi preciso, né, um sujeito branco, bonito, boa pinta, com vozeirão, tornar o rock palatável para aquela sociedade careta, preconceituosa, que é a sociedade americana. E por mais que o Chuck Berry e todos os bluseiros anteriores, né, fossem os criadores, os gênios do som, não que o Elvis não fosse, né? É. Mas foi necessário aparecer o Elvis para que o rock atingisse, de certa forma, essa sociedade careta, preconceituosa, segregada americana, que, lógico, nós estamos falando aqui, o famoso discurso I Have a Dream é de 63, né, do Martin Luther King. Então nós estamos falando desse momento que essas fronteiras estão sendo pressionadas, sobretudo a segregação racial, que o Elvis aparece e vai tocar aquela música, né, que estava ali e era novidade ainda para grande parte daquela sociedade. E o Elvis, né, cara, aquele cara de bom menino, pegava bem, o momento da televisão também começa a ser popularizado. É, Então, ele era um bonitão, vozeirão, jovem, aquele topete, aquela coisa toda, o jeito que ele requebrava, né? Então, também, assim, vai ser o sujeito que consegue impulsionar essa história toda naquela e ele sociedade. mesmo já admitiu, ele admitiu isso na época que ele falou assim, essa tarefa que vocês me impuseram, né, que ele
Ele aceitou isso como uma tarefa para ele, falou assim, isso não é novidade nenhuma, os negros já cantam desse jeito há muito tempo, eles vêm cantando e dançando dessa forma há muito tempo, eu só estou aqui para, seria o spread the word, né? Só estou aqui para disseminar a palavra. O Elvis, ele ainda promove essa música, né? No cinema e em vários outros lugares, né, Luiz? Também não era só... Ele era um Ele virou um showman artista também. de cinema depois, né? Começou como músico, mas com aquele processo televisivo migrou para o cinema, né? O segundo grande impulso do rock and roll, depois do Elvis, vão ser os Beatles. Assim, aparecem como bons moços, né? Também, igual o Elvis, terninho, cabelinho cortado, cantando musiquinhas bobinhas. Então, assim... E aí, né? Eu quero pegar na sua mão. Sua mão, dança comigo. Quando você falou aí da British Invasion, né? Quando os Beatles também vão atravessar o Atlântico, né, Luiz? Aí claro, a coisa também... Poxa, aí chega nos Estados Unidos, é aquela histeria. Era a trilha sonora da juventude. E os Beatles entram na América e bota fogo no país, né? Isso. Agora nós temos a juventude vira, essa juventude, baby boomer, do pós-guerra, fala, agora nós temos a trilha sonora. A trilha sonora que já começava com essa história da atitude, do cinema mudando também. Contestar as coisas, contestar o establishment, né? E os próprios pais, né? Aquela coisa toda. E é interessante que nesse mesmo momento que os Beatles estão atravessando o Atlântico, aí, né, nessa invasão britânica, é o momento também que está surgindo nos Estados Unidos toda uma leva, né, de Bob Dylan e esse tipo de música de protesto também, esse música com conteúdo. Aliás, tem um famoso encontro dos Beatles com o Bob Dylan, né? Isso é filmado, tá filmado isso. Tem vídeo, é fácil de achar no YouTube aí. O Bob Dylan apresentando a maconha pros Beatles, né? Vocês são muito bonzinhos, toma aqui, ó. Tum. Toma aqui, pronto, né? Estourou a cabeça daqueles meninos, eles nunca mais foram os mesmos, né? Então, esse contato dos Beatles com essa cultura americana, cultura jovem americana também. É interessante pensar isso, porque o sistema lá de classes inglês é muito careta, ainda é careta, né? E é justamente dali que surge essa rebeldia toda. Não só os Beatles, como os Stones. E os Stones, contemporâneos dos Beatles, tinham uma pegada mais rebelde ainda. Assim, mais ácida, né? E mais um pouco raiz, mais... remete até mais raiz do blues, igual você falou, mas também mais contestador ainda e de cunho mais sexual, né? Porque os Beatles eram os bons moços do rock. Aí também não cabia mais bom moço do rock. Tinha um monte, né, desses bandinhos que tentavam ser dos Beatles. E os Stones, a saída deles foi ser os maus elementos do rock. Eles tiveram que assumir esse lugar, o mau elemento do rock, porque o outro lado não tinha jeito mais, né? Bom, mas Vamos fazer uma dos Beatles? Isso aí, vamos lá. Day Tripper, de 1965. Eu não lembro quanto foi o encontro com Bob Dylan, mas foi um pouco anterior a isso. Vamos fazer? Vamos lá. O que dizer desses discos, né? Esse aqui, o Rubber Soul, que é uma coisa, ou o Revolver, mais psicodélico ainda. Né? Não, e essa capa, a coisa mais psicodélica do mundo. Isso aqui é demais, né? Esse é o único revólver que compensa. O único revólver que compensa. Compensa é esse aqui. Beatles, na hora que eles entram também nessa levada do psicodélico também, o rock explode para outro lado também. Né? Eu vou fazer um ajuste aqui, vai falando aí. É o momento, né, Luiz, da contracultura, de todo esse movimento cultural jovem que surge nos Estados Unidos ali, e que se espalha para o mundo inteiro, que tem eco no Brasil, melhorou, tem eco no Brasil, na Europa, o Maio de 68 na França e por aí, né?
esse movimento jovem da contracultura, de questionar o establishment, que você fala, né? O status quo, e que vai ter a ver com deixar o cabelo crescer, com a barba, não tomar banho, uso de drogas, muda o jeito. Roupas extravagantes. Não precisa usar terno mais. Flower power, né? Paz e amor, aquela coisa toda. E a contracultura, na verdade, ela foi transformadora no mundo todo, né, Luiz? É impressionante pensar isso. Falar, a música sozinha não muda nada. Não, mas o rock era a trilha sonora dessa contracultura. De novo, Bob Dylan, com os óculos escuros dele, Sim. O cabelo sem pentear. As letras extremamente críticas, né? E essa onda que vai ecoar depois nos anos 70 e vários tipos de movimentos. Aliás, os movimentos que nós falamos aqui, né, o movimento pelos direitos civis, o Martin Luther King lá com a Have a Dream em 63, a partir daí vão pipocar outros movimentos. Turbilhão de movimentos, né? A Guerra do Vietnã também, né? Há que se pensar que a Guerra do Vietnã pôs lenha nessa fogueira toda também da contracultura e do rock. Porque o rock passou a ser a trilha sonora contra a Guerra do Vietnã também ao mesmo tempo. O próprio Creedence, né? Que foi um ativista contra a guerra, né? O Creedence Clearwater Revival, sonzeiro, né? O Creedence também. A gente chama de Creedence na intimidade. Na intimidade, né? Creedence Clearwater Revival. Aliás, só para não me perder dos Beatles de novo, o mais incrível dos Beatles é que é uma banda que durou 10 anos, né, Luiz? 10 anos. Nós estamos a obra é muito condensada, num período muito pequeno de tempo, cara. Se você for pensar em longevidade de banda nessa época. E o tanto de criatividade, uma década de muita transformação e de muita criatividade também, sabe? Não, eu tô falando que quando a gente olha para os Stones e quase 60 anos de banda, 50 e tantos anos de banda, poxa, não, os caras têm estrada. Teve uma polêmica esses dias, não sei se você viu, do Paul McCartney com o Mick Jagger. O Paul McCartney fala, nós somos isso, somos aquilo, os Stones estavam sempre atrás. Aí o Mick Jagger responde, não, ele é um amor, mas nós estamos há quase 60 anos na estrada. Nós ainda estamos aqui, né? Estamos aqui. Nós ainda estamos aqui como banda ainda, essa coisa toda. Mas imaginar que numa década, como que mudou tudo também. E como que os Beatles eram antenados para essas mudanças. Esses discos que nós estamos falando aqui, tanto o Revolver, o Magical Mystery Rubber Tour, Soul, Rubber Soul, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E quando tinha o Sgt. Pepper's, eles já não tocavam mais, né, cara? Eles já não tocavam mais ao vivo, eles eram uma banda de estúdio. Que é um descasso também, o Sgt. Pepper's. Eu costumo dizer que eu tenho todos os discos dos Beatles, exceto isso. É uma falha na coleção de vinil aqui, absurdo. É uma falha na Matrix. Eu já tive chance de comprar ele algumas vezes, mas eu falei, não, eu vou esperar ganhar esse. Esse era birrinha. Na era do Spotify, ele tá aqui. Uma hora eu ganho esse disco. Esse Verão do Amor, em 67, que o Paz e Amor explodindo. E que vai culminar no Festival de Woodstock, em 1969, né? Sexo, drogas, muita droga, porque é um momento também que as pessoas acreditavam que as drogas favoreciam essa história de ampliar sensorial, né? Estados de as portas da mente. Vai dar origem à banda The Doors of Perception, né? Que é o Jim Morrison com uma mistura meio de uma presença de palco meio do teatro, né? Que ele vai roubar do teatro. Influência xamanista, né? Xamanista, uma coisa meio... Ele vai lembrar dos índios americanos e o tipo de dança que ele vai fazer, essa história lá do Lizard King. Era um jovem também muito bonito, cheio de referência. Estudou cinema. Ele tinha muitas referências, lia os poetas, Rimbaud, essa coisa. Tanto que no final da vida, no final da vida, aos 27 anos, pouco antes de morrer, ele ainda vai para Paris, né? Ele está enterrado lá no Père Lachaise. Você com certeza já foi no túmulo dele, já né, Luiz? Conheço. Eu também tenho uma foto lá no túmulo dele, da época que podia sentar no túmulo ainda. Hoje tem uma grade em volta. Não pode entrar mais perto, porque também era um lugar de peregrinação, lá o túmulo do Jim Morrison. Vou falar um pouquinho do Hendrix aqui, que foi... ele é o cara que todo mundo depois foi medido na guitarra, né? Ele foi o marco de referência do instrumento que eu tô aqui nas mãos, né?
tanto na vanguarda de performance virtuosista, né? E também de visão. Ele era um visionário do que poderia ser feito com o instrumento em termos de tecnologia. Então, uma curiosidade aqui de quando o Hendrix apareceu, que é um pouquinho antes aí do Woodstock. Ele tocava em Nova York, ele precisou de sair dos Estados Unidos e ir para a Inglaterra, levado pelo Chas Chandler, né, do The Animals, que descobriu ele no Café Uá. Era um pub em Nova York. Que existe até hoje o Café Uá. Existe até hoje o Café Uá. E o mais engraçado é o seguinte, eu tenho um documentário do Jeff Beck, que ele já participava do Yardbirds com Eric Clapton, né? Aí a namorada dele chega em casa, tem um vídeo dele cantando isso. Ele fala assim, minha namorada chegou em casa e falou assim, você precisa de um tal de Jimi Hendrix, um negro que toca guitarra com a boca, faz estripulias, parece que ele tá atirando com a guitarra, tem hora que ele fala uma coisa. Aí o Jeff Beck fala assim, a última coisa que você quer ouvir falar é sua namorada falando que tem um sujeito novo na cidade que toca melhor que você. Eu já vi esse trecho dessa entrevista. Ele tem esse trecho num documentário sensacional do BBC que chama Dancing in the Street, né? História do rock. Esse documentário sumiu aí, não sei se tem no YouTube. Eu tenho ele em VHS, cara, mas como que faz? Eu lembro desse documentário. Essa entrevista é sensacional, que ele fala assim, nossa, e aquilo mudou minha vida, porque eu cheguei lá, eu era um filho da sociedade de classes inglesa. E eu chego lá quebrando, pondo fogo, tocando com dente. Cospe, faz sexo com a guitarra. Como assim? Eu nunca seria capaz de fazer aquilo. Ele fala que sai estragado, né, daquela situação. Deprimido. Ele inclusive fala assim, eu vou ter que procurar outra coisa para fazer. Vamos tocar do Hendrix então, vamos lá? Eu queria só fazer mais um comentário aqui, que o Hendrix dizia que o guitarrista preferido dele era o B.B. King, que é um bluseiro aí, que morreu pouco tempo atrás também. Eu tenho um vinil autografado, viu, gente? Para tirar onda com todo mundo, eu tenho um vinil autografado do B.B. King. Você me chamou para ir nesse show, eu arrependo de não ter ido. Eu peguei o autógrafo, fui no show em São Paulo e levei o vinil no show e consegui o Blue Note, né? do B.B. King. O B.B. King era o guitarrista preferido do Hendrix. A escola dele é muito por aí. Ele foi um sujeito realmente sensacional. Vamos lá, o engraçado é que a carreira dele só tem 3 discos, né? Oficialmente só tem 3 discos. Uma carreira meteórica, morreu aos 27 anos, afogado no próprio vômito, depois pela maldição do Robert Johnson. Levado pela maldição do Robert Johnson. Vamos fazer então Purple Haze. Vai lá. Mas aí o Pink Floyd nos anos 70, ele vai entrar numa outra onda, né, Luiz? Assim, esse chamado aí, esse psicodélico e esse rock que a gente entende como progressivo, progressivo, exatamente, com discos bastante cabeçudos, o famoso, né, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here e The Wall, e grandes discos espetaculares, mas com uma outra toada, meio deprimente e um outro tipo de som, perdendo um pouco aquela trilha sonora de embalar o esqueleto. Feliz, não era feliz, né? Não era feliz mais, né? E claro, os anos 70 ele vai ter várias vertentes, não só o Pink Floyd como progressivo, Genesis, Yes e várias outras bandas, e um lado que vai para o glam rock, a gente fala daqui a pouco, e um lado também do mais pesado, né? O Led Zeppelin e coisas que vão combinar no metal. Lá é mais cru, né? O Led Zeppelin é mais visceral, mais cru, né? Tudo na marra, banda tocando na raça. A gente pode pensar assim que esse lado aí do Pink Floyd, né, que eu falei de música que é absurda, ele começa a ter pensamentos existenciais, né, Luiz? Criticar a própria existência, a sociedade, uma postura política. Pensa na morte o tempo inteiro, né?
A guerra, eles são da geração do pós-guerra, mas eles Tem os ecos da guerra o tempo inteiro na obra, né? Traumas da guerra. Eu me lembro de uma matéria que nós escrevemos a quatro patas, né, sobre o Animals do Pink Floyd, falando das referências ao George Orwell, a Revolução dos Bichos. Então, assim, uma coisa bem pesada mesmo, o Pink Floyd. Então, até hoje, né? Obra de Roger Waters, né, cara? Sempre muito hoje, crítico, remoendo a morte do pai na guerra, né, o tempo inteiro, remoendo a mãe ser muito muito linha dura, protetor e linha dura com a educação. Então, assim, isso está tudo na obra dele. Tudo. E foi um sujeito crítico, assim, né? O Pink Floyd em si, não só ele, né? Mas ele, sobretudo, mas muito crítico à sociedade que viveram. The Wall, por exemplo, é uma coisa muito autobiográfica dele. Mas eu destacaria os dois anteriores, né? Assim, o Dark Side of the Moon, que vai praticamente... Eu acho que ficou... Wish You Were Here, né? O Wish You Were Here, né, cara? E o Animals. Pra mim, a tríade do Pink Floyd são esses aí. E é a época que eles falam que os gigantes andavam na Terra, né? Porque o LED foi um sucesso estrondoso. Os caras, na época, tinham até um jato particular para poder conseguir cumprir a agenda de tanto show que eles tinham, né? Do Led Zeppelin, eu queria destacar alguns discos, sobretudo Physical Graffiti, que é um vinil espetacular. O meu não está aqui, está em Belo Horizonte, na minha casa, que é um disco que troca as janelinhas. Ele é uma fotografia. Você vai puxando, ele vai montando, né? Ele é uma fotografia de um prédio lá na St. Mark's Street, em Nova York, no East Village. O Gustavo Gus está aqui também. Nós estivemos juntos lá na porta desse prédio lá no East Village. E a capa do Physical Graffiti. É um prédio cheio de janelinha histórica. Vocês foram ver a capa ao vivo, né? Isso mesmo. E a capa do vinil, ela vem recortada nas janelinhas, cheia de encartes. Então você vai trocando os encartes, assim, vai trocando o que aparece em cada janelinha. É espetacular esse vinil. E é um álbum duplo com verdadeiros hinos do LED. Kashmir, né? Por exemplo, tem uma música que eu gosto muito, chama The Rover. The House of the Holy, né, que tem uma capa psicodélica também. Umas meninas numa também, pedra, né? Assim, né? Subindo uma pedra, né? Que é parece uma cachoeira, não sei, uma coisa assim. Muito bacana. Bom, vamos tocar um rock and roll aí do LED aí, vamos ver. Vamos lá.